A paz do Senhor, povo de Deus, quero agradecer aqui a sua audiência nesse canal, através desse vídeo. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que você já deve estar sabendo, porque eu deixei aí, na thumbnail, algo que está desafiando toda a humanidade. Sim, o vício. O vício é algo que aparentemente começa pequeno, mas em pouco tempo, em poucos momentos, ele se torna o maior pesadelo de nossas vidas. Isso já é comprovado cientificamente, já é comprovado pelos estudos acadêmicos, que o vício, juntamente com a depressão, juntamente com outras doenças vinculadas também ao cérebro, ao nosso consciente, tem sido o mal desse século. E hoje eu não queria falar sobre o vício em si, sobre o que ele faz, né? Não queria se aprofundar muito nesse aspecto, mas eu queria te direcionar, assim como eu, que já tive ou já fui viciado em alguma coisa, como se escapar, como de alguma maneira se desvencilhar dessa situação que beira a deixar você nas margens, né, da sociedade. Por qualquer vício. Viu? Não pense que um vício por alguma coisa que aparentemente é pequena, que ela não tem, de alguma maneira, prejudicado a sua vida. Como eu disse anteriormente, o vício ele começa pequeno. Depois ele vai tomando proporções cada vez maiores em nossas vidas, a ponto de prejudicar o nosso ambiente, a ponto de prejudicar os nossos relacionamentos com as outras pessoas, a ponto de prejudicar o nosso trabalho, o nosso desempenho físico, espiritual e emocional. Mas antes de eu começar a discorrer sobre esses métodos que nós podemos utilizar para se livrar do vício, eu quero primeiramente falar que eu não estou de maneira nenhuma aqui dispensando o poder de Deus. Claro que não. Não estou aqui dispensando a autonomia de Deus, porque nós sabemos que Deus tem o poder de nos libertar, e é Ele quem faz em nós essas operações de maravilhas a ponto de nos tirar de uma situação deplorável para uma situação de vitória. Mas eu quero aqui também, por base da minha experiência, passar para você quais são as ações que você deve tomar para você fortalecer aquilo que o Espírito Santo já te libertou e que você não venha cair em ciladas já vencidas através da experiência, em nome de Jesus, tá bom? Então não estou aqui dizendo ou nem desmerecendo o atuar do Espírito Santo, não é isso. Bom, quero que você entenda que essas ações foram as ações minhas feitas por intermédio da oração, da leitura da palavra, que me fizeram ou que me deram mais capacidade de deixar um vício. Primeiro, eu quero me aproximar de você, dizendo que o meu vício não era algo tão de algo, meu vício não era de algo, ou melhor, falando, tão, vamos dizer assim, prejudicial na parte tangível da coisa, como o vício em bebidas alcoólicas, o vício em drogas ilícitas, nessas coisas. Mas era um vício que ia custar o meu casamento, ia custar as minhas relações, já estavam custando, ou melhor. Então, como eu disse, começa de algo pequeno. A proporcionalidade do vício, o poder do vício é que ele é igual a um vírus. Ele entra ali por sugestões, em pequenas quantidades. Quando você se atenta para si, você já está atolado, já está afundado no vício. Então eu quero te mostrar como você
pode vencer, como você deve e como você pode vencer o vício, qualquer que ele seja, tá bom? Qualquer que ele seja. Mas antes, queria convidar você, se você está gostando e que se você deseja de alguma maneira apoiar esse canal, que você venha curtir, que você venha compartilhar, que você venha comentar. Isso é muito importante, gente, para o desenvolvimento, para que o algoritmo veja e perceba que existem pessoas que estão sendo fortificadas e fortalecidas através desse conteúdo que eu estou fazendo, tá bom? Então vamos fazer esse compromisso, eu e você, tá certo? Pode curtir, pode comentar, pode compartilhar, tá bom? Gente, a primeira coisa, eu fiz até aqui uma cola para não esquecer, só são 4 coisas, certo? Se você fizer, eu garanto para você que você vai conseguir sair dessa situação. A primeira coisa que você deve fazer é tomar conhecimento que você está viciado. Pronto. Essa é a primeira coisa que você deve saber. Você precisa ser despertado dessa situação. Mas para que você venha ser de maneira eficaz despertado dessa situação, você precisa saber que essa situação, essa ocasião, está te prejudicando. Se você não tiver conhecimento de que algo esteja te prejudicando, de que algo esteja frustrando você, de vários aspectos, de algo que esteja deixando você em maus lençóis, se você não tem esse entendimento, acha que está tudo normal, já começa sendo falho em sua ação, em sua atitude de querer se desvencilhar do vício. Então você precisa sim saber que precisa de ajuda, saber que precisa recuperar o tempo perdido que foi levado através do vício. Como você vai fazer isso? Simples. Você vai se munir de conteúdos que informem para você que o seu vício é prejudicial. Vou dar um exemplo básico. Se você tem vício em drogas, comece a pesquisar sobre as partes maléficas das drogas. O que as drogas geram na sua vida? O que as drogas elas tentam destruir na sua vida? Os malefícios da droga. Você começa a estudar sobre isso e conhecer por que é ruim ser viciado, ter um vício nisso. Se for pornografia, que você venha pesquisar arquivos ou artigos referente a isso, que você venha se munir de orientações que vão fortalecer o seu autoconhecimento e que vão gerar em você o despertar para a realidade. Porque o vício ele vai fazer que você venha ficar dormente para a realidade. Mas a partir do momento que você cair em si e começar a fortalecer essa sua ideia de que precisa melhorar, de que precisa despertar, de que precisa sair dessa situação, quanto mais você fortalecer isso, melhor. E como você vai fortalecer? Lendo, pesquisando, ouvindo. Tem muito podcast no YouTube, tem muito conteúdo bom no YouTube, tem muito livro de graça, PDF, na internet, no Google. Então que você venha se munir disso, para que você venha fortalecer a sua vontade de mudar. Bom, a segunda coisa que eu queria expressar aqui para vocês é que você precisa depositar o seu ímpeto, a sua fé na terapia ocupacional. O que seria terapia ocupacional? Você precisa mudar de ambiente. Você precisa ocupar-se com coisas. Quando alguém tem um vício,
O vício ele ataca no momento de ociosidade, quando você não está fazendo nada. Lembra daquele momento que você não está fazendo nada? Não está pensando em nada, não tem nada para fazer, não tem nada para se dedicar, não tem nada para você, de alguma forma, pensar. Então que você venha ocupar essas lacunas, que você venha ocupar a sua mente. Lembra daquele provérbio popular que uma mente vazia, o que é uma mente vazia? Uma mente que não tem nada, uma mente que não tem ocupação, uma mente que não expressa, não tem um vínculo a nada. Uma mente assim, ela é uma oficina do diabo. Ela é uma oficina do seu inimigo, do seu acusador. Então, que você não venha ficar ocioso. Não venha ficar ocioso. Faça alguma coisa. Mude o ambiente que você está indo. Se o ambiente é provado cientificamente que, não que essa lei seja absoluta, mas que o ambiente sim exerce influências fortes na vida do indivíduo que ali está inserido. Então você quer sim mudar dessa vida, você quer sim deixar esse vício, você precisa mudar de ambiente. Você precisa mudar de amigos, você precisa mudar de pessoas ao seu lado, você precisa ocupar a sua mente com outras coisas. Outras coisas. Tá bom? A terceira coisa, ela parece muito com a segunda, mas é criar um hábito. Cientificamente, eu já pesquisei e as pessoas criam um hábito após 40 dias, você fazendo a mesma coisa. Uns dizem que é um mês, outros dizem que é 6 meses, mas vamos fazer aí uma média. 40 dias você fazendo algo, e isso gera em você um hábito, uma força de um hábito. Então, uma das coisas que eu fiz para mim foi ler mais, ouvir mais, entende? Para mim criar um hábito referente a isso. Porque um hábito fincado vai tirar o espaço daquilo que estava lá. O que estava lá na sua vida? O vício. O vício estava lá. Agora imagine, é porque eu não tenho aqui, mas imagine um copo. E nesse copo você coloca café. E esse café está ali naquele copo. O café só vai sair desse copo se eu derramar de alguma forma, ou derramar ou beber, ele vai sair desse copo. Mas esse café também vai sair se eu colocar outro líquido dentro desse copo onde tem café. E é isso que você vai fazer com o hábito. Você vai colocar conteúdo em cima. É como se fosse uma fita. Eu não sei se é do seu tempo, mas é do meu tempo. Uma fita que nós gravávamos um conteúdo numa fita e depois, se a gente não quisesse mais, a gente gravava um outro conteúdo em cima dessa fita. Então é isso que você vai fazer. Você vai gravar um outro conteúdo, o conteúdo que você deseja por cima desse vício. Assim apagando o vício da sua vida, entende? Será que foi boa essa analogia para você ter ideia da capacidade do hábito nas nossas vidas? Isso é interessante e poderoso. E a última coisa que eu queria falar para você é: você não deve desistir nos fracassos de abandonar o vício. Não é porque eu estou falando aqui que você vai fazer as 3 operações ali e que vai dar certo de primeira. É óbvio, como eu falei no começo do vídeo, que o Espírito Santo tem grande participação nesse meio. Mas eu também acredito, porque eu passei por isso, que o vício não é vencido da noite para o dia. O vício não é vencido em questões de horas, de dias. O vício é vencido no combate, assim como
lutador combate contra o outro, o vício é vencido assim. Você passa um dia, depois você bate o recorde de uma semana, depois você bate o recorde de um mês, sem retornar ao vício, depois você bate o recorde de um ano, sem retornar ao vício, e depois o vício some da sua vida. Simples assim. Você rebobinou com a prática dos 3 elementos anteriores, que são a mudança de mentalidade, que vai ajudar você a saber que você precisa mudar, a terapia ocupacional, que você vai ocupar a sua mente com outras coisas, deixando de ser uma mente ociosa e criando um novo hábito. Fazendo isso, você vai conseguir se superar na quarta, que é sempre avançar, sempre avançar. Agora você não deve se desesperar, porque você, poxa, eu já estava com um mês e caí. Tenta novamente. Tenta novamente. O problema das pessoas é querer soluções rápidas, e não existe isso. Não existe comida de graça. Não existe alimento de graça. Não existe conquista de graça. Você tem que lutar. Tiago, mas eu tentei N vezes. Tente mais, até dar certo. Aí você vai ter história para contar, para edificar outras e outras e outras vidas. Tá bom? Será que ficou claro para você como, ao meu ver, baseando-se na minha experiência, como você poderá vencer os vícios? E como eu falei no começo do vídeo, não importa o vício. O vício é problema. O vício é problema. Pode ser um vício pequeno, mas que esse vício, sendo alimentado, ele pode acabar com tudo. Com a tua família, com os teus amigos, com o teu emprego, com as tuas finanças. Vai acabar com tudo. Tá bom? Mas, em nome de Jesus, a partir desse momento você vai mudar de vida, porque você já sabe. E se você ficou até esse final, é porque você deseja, sim, de todas as formas, vencer esse mal que está nos nossos corações aí, do mundo afora. Esse mal que perturba tanto a juventude, os senhores, as senhoras, as crianças. Mas com certeza, a partir desse momento, eu falo com fé, olhando para você aí do outro lado dessa tela, com certeza você vai vencer. Porque você agora foi orientado, e a orientação faz e gera transformação. Tá bom, gente? Se você gostou desse conteúdo, se ele instruiu você, se você gostou desse conteúdo, por favor, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar. Se você tem alguma sugestão de vídeo que você venha mandar aí, escreve aí nos comentários, que com certeza no próximo vídeo eu faço, tá bom? Que Deus os abençoe, que o amor gigantesco dele venha resplandecer na sua vida, que ele venha ter misericórdia de nós e que ele venha nos abençoar muitíssimo, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.